Os principais fatos e acontecimentos que movimentam Fortaleza de Minas, você acompanha aqui. Começa agora, Fortaleza em Foco. Apresentação, Matheus Freitas. Difusora, a sintonia legal. Muito bem, nós estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Fortaleza em Foco. Hoje é com imenso prazer que eu recebo aqui nos nossos estúdios o nosso diretor da Escola Estadual Dr. Noraldino Lima, o Luciano. Ele vai estar contando para a gente aqui um pouco das histórias da nossa escola, que completou agora há poucos dias 51 anos. Aí, antes do Luciano falar aqui um pouco, eu vou prosear aqui antes do convidado. Ei, meu Deus do céu, mas ó, é só para a gente ambientar aqui a nossa história. Quando eu vi a comemoração do aniversário da escola, de 51 anos, eu pensei, não, mas a Noraldino tá nova. Mas como é que é isso? Aí, ontem, a gente está gravando na terça-feira, na segunda-feira eu ouvi o Darcio, o presidente da Câmara, falando lá sobre a história da escola. Aí eu fui entender, gente. E eu quero aproveitar essa oportunidade para passar para vocês que nos ouvem nesse momento através da rádio e também para o pessoal que acompanha a gente pelas redes sociais, um pouco da história da nossa escola, né? A escola, ela começou, na verdade, em 1906. E ela, de 1906 até 1945, era conhecida como Escola Pública de Instrução Primária. Depois, de 1946 até 1959, como Escola Isolada de Santa Cruz das Areias. Terceiro nome, Escola Reunidas Dr. Noraldino Lima, de 1960 até 1973. Então, o nome que a gente tem hoje, né, da terceira para a quarta, que não mudou o nome, mas deixou de ser Escola Reunidas para ser Escola Estadual Dr. Noraldino Lima. Foi a partir do ano de 1974. Por isso que a gente está comemorando agora, em 2025, os 51 anos da escola. E a escola, ela é construída em um terreno que foi doado, né, pela Câmara Municipal de Jacuí, haja visto que a nossa cidade, na época, pertencia à cidade de Jacuí. Isso foi em 1925, a Câmara de Jacuí doou o terreno para a construção onde a escola é localizada hoje. Em 1933, foi construído o prédio onde está a secretaria e a biblioteca. Em 1972, foi construído mais 2 salas de aula, o refeitório e a cozinha. Em 1978, foi oficializada a Biblioteca Cláudio Manuel da Costa. E em 1987, foi concluída a reforma e ampliação do prédio, sendo também construído o terceiro bloco de salas, composto pelo térreo e o primeiro andar. A escola, ela possui o nome do senhor Noraldino Lima, que nasceu em São Sebastião do Paraíso, cidade vizinha nossa aqui. Ele político a nível estadual, advogado, farmacêutico, jornalista, escritor, e esteve presente na inauguração do primeiro prédio que foi construído em 1933. Então aqui, ó, tá um pouco da história da nossa escola, né? A idade da escola é 51 anos, segundo as instâncias superiores. A data celebra o aniversário a partir de 74, quando a portaria lhe dá o nome atual que foi publicado, ou seja, em 6/7 de 1974. Muito bacana. Eu, que sou ex-aluno da escola, não conhecia toda essa trajetória, a história toda por trás da nossa querida Escola Estadual Dr. Noraldino Lima. E eu falo querida, Luciano, porque assim, a escola, ela é a nossa primeira casa da infância, né? A gente deixa a casa dos pais, o primeiro compromisso que a gente tem é ir para a escola. Então é um lugar que fica na nossa memória afetiva por muito tempo. Luciano, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Difusora, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Matheus, bom dia a todos, né, que estão aí nos ouvindo.
Eu é que agradeço o convite, né, de poder estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a nossa escola. Bom, o Luciano é o nosso diretor atual da Escola Estadual Dr. Noraldino Lima. Luciano, o que representa essa data tão importante para você enquanto gestor e também ex-aluno da escola? Aqui está escrito senhor, mas o Luciano está muito jovem para eu chamar de senhor. Vamos lá. Pois é, eu penso que comemorar o aniversário da nossa escola é uma forma de valorizar a nossa escola, né? De valorizar essa única escola que a gente tem na cidade, né? Que praticamente todo fortalezense passa por ali, estuda por ali, né? Tem um filho, tem um irmão, tem um sobrinho, né? Então, no meu ponto de vista, nós temos que valorizar a nossa escola. E comemorar o aniversário dela é falar sobre a história dela, né? É reconhecer quem já passou por ali, não é? Então eu vejo nesse sentido de valorizar uma instituição que é nossa, né? Que está ali para nos prestar um serviço e que todos nós que estamos ali, então, devemos ser gratos a ela, devemos de alguma forma contribuir para que ela seja uma escola cada vez melhor, né? Então eu enxergo essa comemoração do aniversário dessa forma, uma forma de valorizar, de agradecer, né, pela existência dela aqui na nossa comunidade. Hoje ainda tem as escolas municipais que o pessoal faz a pré-escola, começa nas municipais, mas na minha época, não que eu seja muito dos antigos, mas na minha época a gente já começava o pré ali na escola. E dentro dessa temática, Luciano, como foi a sua trajetória como aluno nessa escola? Tem alguma lembrança marcante da época que você era aluno, que você possa compartilhar com os nossos ouvintes? Eu sempre estudei aqui, né? Então, eu estudei na Noraldino, na época era quinta série, né? Uhum. Da quinta série até terminar o ensino médio, terminar o colegial, né? E eu acho assim que o que mais marcou, né, é realmente assim a convivência que a gente tem na escola com os colegas, com os professores, né? Por mais que às vezes um aluno hoje pensa, vou sair da escola, vou formar, graças a Deus, né? Porque sempre tem isso, mas a gente sempre... depois sair, mas depois que sai quer voltar. Exatamente. A gente sempre fica depois com saudade dos momentos que a gente passou ali com os nossos colegas, porque querendo ou não a gente não consegue depois reunir todo mundo de novo, né? Os professores, né? Que também tanto lutaram, né? Para nos ajudar, para nos ensinar. Então, assim, eu acho que é essa convivência. É uma convivência que ela é passageira, enquanto a gente está ali. Esses dias mesmo eu dei carona, vindo de Passos, né? Dei carona para um ex-aluno nosso. Deve ter o quê? Uns 3 ou 4, 5 anos que ele se formou. E aí ele estava me falando, Luciano, depois que a gente sai, né? Aí a gente sente saudade, né? Da convivência com os amigos, com tudo que passou na escola, né? Eu falei, pois é, né? Então, eu acho que eu destaco essa convivência, tanto com os colegas, né? Quanto com os professores, que querendo ou não, os professores também marcam muito a nossa... Com certeza. A nossa vida, né? Quando eu penso em professor, eu lembro da Lúcia. A Lúcia foi minha professora do pré. Aí aquela sala lá da informática, eu lembro da Lúcia chegando. Eu até brincava com o pessoal agora há pouco tempo lá, que na hora de apresentar aqueles slides, aquelas coisas, eu falo assim, agora mesmo vem a Lúcia empurrando aquele carrinho que tem a televisão e o videocassete já embutido. Exatamente. São boas lembranças. Luciano, quais foram as principais mudanças que você percebeu na escola desde o tempo em que era aluno até hoje como diretor? Eu acho assim que a escola mudou muito, né? Mas assim, até sem fazer qualquer tipo de defesa política, né? Que não tenho essa intenção,
Mas eu acho assim que nos últimos 5, 6, 7 anos, o governo do estado ele tem investido muito nas escolas. Ele tem mandado recurso para a gente cuidar da escola. Cuidar no sentido assim de manter a escola limpa, com a pintura em dia. Há uns 2 anos, mais ou menos, o mobiliário da escola foi todo trocado por móveis novos, carteiras novas, armários novos, quadros novos, né? Então, de novo, né, independente de política, né, de lado político, mas as escolas elas têm nos últimos anos recebido dinheiro. Então você pode ver, por exemplo, você estava falando agora há pouco, né, da Lúcia, né? Quando a gente queria assistir um filme, a gente tinha que ir lá para a sala de vídeo. Isso. Agora, hoje, cada sala de aula tem uma televisão. Exatamente. Cada sala de aula tem um data show. Hoje já não tem mais quadro de giz, né, com pincel. A escola é toda monitorada, né? Temos as câmeras, exatamente. Temos as câmeras de segurança, né? A cozinha é uma cozinha mais equipada, né? A merenda de hoje é uma merenda melhor do que a de alguns anos atrás, né? Então, realmente, o Estado, ele, nos últimos anos, ele investiu, né? Nós passamos por uma reforma ali do prédio principal, ali do primeiro prédio, ali da secretaria e da biblioteca, no ano de 2020, 2021, né? Então, assim, muita coisa mudou, né? E graças a Deus para melhor, né? A escola tem melhorado aí ao longo dos últimos anos. Luciano, a escola ela tem um papel fundamental na comunidade Fortaleza de Minas. Como que é o relacionamento da escola com os pais, os ex-alunos e a sociedade em geral? Eu costumo falar que assim, a escola ela não tem dono, a escola é nossa. Né? A escola é nossa, dos funcionários que estão trabalhando ali, ela é dos alunos que estão estudando ali, ela é dos pais, ela está aberta à comunidade. Né? Então, a escola é uma instituição social, ela é do município, ela é de todo mundo. Né? Então, qualquer pessoa pode ir à escola, pode visitar a escola. A gente recebeu, sexta-feira, logo depois do aniversário da escola, chegou uma ex-aluna à tarde lá, que ela estudou na nossa escola, se eu não estou enganado, por volta dos anos 70. Né? E eu falei para ela, olha, se a senhora tivesse chegado mais cedo aqui um pouquinho, a senhora teria participado da comemoração, né? Aí ela pediu para andar pela escola, para ver a escola, como é que a escola está agora, né? Então, a escola é da comunidade, né? Então a gente escuta os pais, a gente escuta os alunos, a gente faz parceria com outras instituições da cidade, né? A educação ela é feita a várias mãos, né? Então a escola é mais uma a somar esforços para a nossa cidade de Fortaleza, né? E quais as ações e projetos que a escola tem promovido para melhorar o ensino e envolver os alunos no ambiente escolar? Projetos que a gente tem feito, nós podemos citar, por exemplo, o foco no Enem, que a gente tem uma série de ações para estimular os alunos a continuarem estudando. E aí a gente foca um pouco mais no ensino médio. Então a gente tem simulados para os alunos, para preparar eles para fazer a prova do Enem. A gente tem visitas em outras em faculdades, em universidades, para que eles vão conhecendo e os cursos, né, e vendo que carreira que eles querem seguir. A gente recebe palestras de profissionais para falar um pouquinho sobre a profissão deles, para que os meninos também vão conhecendo. Recentemente nós tivemos, por exemplo, o Emerson, nosso ex-diretor, né, todo mundo conhece, que veio na escola falar sobre carreiras da educação. Já tivemos a polícia militar, já tivemos dentista, né? Então, esse é um projeto. Um outro projeto também que a gente tem colocado em prática esse ano
é um projeto de leitura e escrita, né? O projeto de leitura e escrita, ele prevê que a gente faça uma revitalização da biblioteca, e nessa revitalização nós estamos comprando vários livros novos. Nós fizemos alguns desenhos artísticos na biblioteca agora recente. Hoje, por exemplo, eu estou vendo a questão do mobiliário. A intenção é trocar o mobiliário da biblioteca. E junto com essa revitalização da biblioteca, a gente faz também ações de leitura com os alunos. Então nós temos as paradas literárias, que as professoras de português param a aula delas num determinado dia, num determinado momento, e vão ler com os alunos. Então às vezes leva até para a praça, para os meninos terem um momento de leitura, né? Ano passado nós fizemos uma feira literária, né? E esse ano a gente está pretendendo fazer também. Aí fora isso a gente tem a nossa rádio, a Rádio Noraldino, né? Que os nossos alunos também entraram aí para esse lado aí da comunicação, né? Temos a fanfarra, né? Nós temos um projeto lá no Noturno que está em andamento com os cursos técnicos e o EJA, de reciclagem do consumo dos copos descartáveis, né, da quantidade de copo descartável que a escola gasta, dos impactos, né, de procurar possíveis soluções, né. Nós temos os alunos do tempo integral que fazem aula de informática uma vez por semana para aprender o básico da informática, né? Então, assim, nós temos vários projetos, né, várias ações acontecendo na escola, no sentido de fortalecer, né, a aprendizagem dos alunos. E uma forma também das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento de acompanhar essas ações é através do Instagram. Nós temos o Instagram da escola, né, e tem o da Rádio Fala Noraldino também, que o pessoal está sempre aí na luta, correndo atrás das reportagens. Domingo agora eu estava ali no Parque de Exposições fazendo umas reportagens lá, né, estava aparecendo a Rede Globo. Aí estava eu esperando, o pessoal da Rádio Escola também. Estava todo mundo junto lá, muito bacana. Luciano, já que a gente está falando de projetos, dá uma detalhada melhor para a gente a respeito dos cursos técnicos. Esse que já está acontecendo é o técnico de administração, e tem outros já engatilhados para o ano que vem. Pois é, Matheus, como eu estava falando agora há pouco, né, dos vários projetos assim que a escola desenvolve para tentar ajudar a comunidade, né, que a escola ajuda a comunidade. Pela primeira vez, né, nós tivemos um curso técnico na nossa escola, que no caso, o curso técnico em administração, né? Pessoa, se ela quer fazer um curso técnico, né, ela tem que ir para Passos, tem que pagar, né, tem que se deslocar. E a gente conseguiu trazer esse curso técnico em administração para cá nesse ano de 2025. Né? Começou agora em 2025, vai até a metade do ano de 2026. Né? E a gente já está assim, procurando pessoas interessadas para outros cursos, né? A princípio a gente pensou em informática, em agropecuária, para que quando terminar o curso técnico em administração no meio do ano que vem, a gente possa iniciar os próximos, né? Isso tudo vai depender de ver se nós temos pessoas interessadas. Mas aquele prazo que tinha lá para demonstração de interesse, ele continua? Ele terminou para começar no início. Ele terminou para começar o curso em fevereiro. Mas a gente pode prolongar para que o curso comece a partir de julho. Entendi. Né? Então, assim, é um outro pedido. Né? Se não der certo para a gente fazer um pedido agora, para a gente ter os cursos em fevereiro, a gente depois pode fazer um pedido para a gente ter os cursos em julho. Né? Então, assim, se alguém que está nos ouvindo tiver interesse em fazer, pode, a qualquer momento, então, deixar lá o nome, os dados que precisa? Pode. Não agora para o começo do ano, mas para julho.
né? Quanto mais pessoas a gente souber... Seria uma segunda turma. Uma segunda turma. Quanto mais pessoas a gente souber que tem interesse em fazer um curso de técnico em informática ou um técnico em agropecuária, né, mais fácil para a gente conseguir trazer esses cursos aqui para a nossa escola. Então, sim, se alguém tiver interesse ainda e quiser deixar o nome lá com a gente, pode deixar, porque a gente vai juntando todos esses dados, todas essas pessoas para pedir que a secretaria autorize esses cursos, né? Então, quem sabe, né, a gente não vai conseguindo sempre abrir novas turmas, né, cursos diferentes, manter, né, para facilitar para as pessoas, né? Para que fazer um curso técnico pago em Passos, se dá para fazer ele aqui na nossa escola, tão pertinho da nossa casa, né? Quais os principais desafios enfrentados atualmente e quais os planos para o futuro da escola? Olha, os desafios, eles são muitos, né? Nós temos sempre a parte burocrática na escola, né, que acaba consumindo muito tempo, né? Uma burocracia, mexer com papel, né? É sempre complicado. Esse é um desafio. O desafio hoje também, por exemplo, pensando assim agora com os meninos, né? Os meninos do ensino médio, por exemplo, já querem trabalhar, né? Então a escola às vezes tem que competir com o trabalho. Alguns querem trabalhar, aí ficam faltando da escola. A gente entende o fato deles quererem ter o seu próprio dinheiro, ajudar em casa, né? Mas a gente tem que dar prioridade para a escola, né? A educação em si, ela é um desafio, né? Porque ficar sentado 4 horas numa sala de aula realmente não é fácil, é difícil, né? Precisa ter concentração, né? Precisa ter atenção. Então, realmente é um desafio. Mas a gente tem sempre procurado tornar a escola um pouco mais atrativa para os meninos. Um lugar que eles gostem de estar, né? Nós temos o conselho de representante de turmas, por exemplo. Cada turma tem um representante, né? Eles trazem, né, a demanda deles, o que eles estão gostando na escola, o que eles não estão, o que eles estão aprendendo, o que eles não, o que precisa melhorar, né? Então, eu acho que o desafio é sempre procurar coisa nova para os alunos, sabe? Não pode ser aquilo toda vez, a mesma coisa, tudo igual. Entra bimestre, sai bimestre, entra ano, sai ano, continua tudo do mesmo jeito. A gente tem que tentar ficar trazendo novidade, coisa diferente, né, para oferecer para eles, para que a escola seja um lugar mais dinâmico, né? Hoje a internet está aí, né? É tudo muito fácil, né, de ter acesso. Arrumar uma forma para a internet se tornar aliada. Aliada, né? Exatamente. E não algo que atrapalha, né? Então eu acho que o maior desafio é esse, tá sempre procurando alguma coisa nova, uma novidade, para que não fique aquela chatice de sempre. Sempre é tudo igual, sempre é tudo a mesma coisa. Bom, para a gente finalizar aqui, Luciano, qual a mensagem que você deixa para todos que fazem parte dessa história? Alunos, ex-alunos, professores, pais e a comunidade em geral. Olha, o primeiro recado que eu posso deixar para os alunos é sempre estude. Estude, né? A gente não para de estudar nunca, né? Eu falo para eles o seguinte, falo para alguns, né? Alguns falam assim para mim, não, mas eu não vou fazer faculdade porque eu tenho meu próprio negócio, eu vou trabalhar por minha conta. Minha mãe falava estúdio, eu entendi estúdio. Estúdio, né? Mas assim, a gente sempre tem que estudar, porque a gente sempre vai ter um concorrente. Então a gente precisa sempre estudar, a gente precisa sempre correr atrás de um diferencial, né? Para que as pessoas não vá lá para o nosso concorrente. Então a primeira coisa é estudar. Acho que todo mundo já escutou aquela frase que a única coisa que ninguém tira da gente, que a gente não perde,
é o conhecimento, né? Então a gente tem que estudar, né? Mas falando assim de uma forma geral, né, da nossa escola, da nossa comunidade, pensando na nossa história, na história da nossa escola, eu acho que aí eu vou voltar um pouquinho lá na primeira pergunta que você me fez, né, que eu acho que é no sentido de valorizar sempre a nossa escola, né? Todo mundo ali já passou por ali, todo mundo tem uma história, né? Muitas pessoas, nós temos que ser gratos, né? Nós temos que enxergar a nossa escola como uma instituição que está ali para prestar um serviço, para ajudar os alunos, para ajudar a comunidade. Então eu vejo dessa forma. Eu valorizo muito a escola. Foi ali que eu estudei, né? O que eu tenho, o que eu ganho é porque eu estudei ali. É ali que eu trabalho, né? Então eu acho que é nesse sentido, no sentido de valorizar a nossa escola, ser grato por tudo que ela nos proporcionou e nos proporciona, e sempre ter uma visão assim de ajudar, de apoiar, de fazer com que seja uma escola cada vez melhor para os nossos jovens, né, que estão estudando ali agora e que vão estudar, né, no futuro. Bom, falar de escola é sempre muito bom. Como eu disse no início, né, traz essa nostalgia, essa saudade dos nossos tempos de infância, adolescente. A gente sempre pensa na escola, que é onde a gente começa a conhecer gente nova, gente diferente, gente fora da família. Então é sempre muito bom falar da escola, e eu achei essa oportunidade do aniversário da escola, que seria uma oportunidade muito boa para trazer você aqui, Luciano, para conversar com os nossos ouvintes, para a gente conhecer um pouquinho da história da escola, ficar sabendo o que está acontecendo hoje na escola. E eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, te agradeço. E a gente finaliza por aqui a edição de hoje do nosso Fortaleza em Foco, que recebeu o Luciano, o nosso diretor da Escola Estadual Dr. Noraldino Lima. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei? Você acha que seria legal falar? Não, deixa eu te agradecer, né? Você tem sempre sido parceiro da nossa escola, né? Nos ajudou a montar a nossa rádio, né? Um pai muito presente, né? E é isso, né? Obrigado pelo convite, por poder falar um pouquinho aí da história da nossa escola, né? A nossa escola, ela está sempre de portas abertas, né? Para os alunos que estão lá agora, os que já saíram, aberta para os pais. Tem muitos pais que às vezes pensam assim que vou na escola só quando tem reunião. Não, quer passar na escola qualquer dia, está passando pela praça, quer chegar na escola, quer conversar com um professor, quer conversar comigo, né? A escola, ela está de portas abertas, né, para todos. Tá certo. Muito obrigado, Luciano, mais uma vez. Muito obrigado a você que ficou com a gente na sintonia, acompanhou o nosso programa através do rádio e também através das redes sociais. Forte abraço e até a próxima edição do nosso Fortaleza em Foco. Fortaleza em Foco. Informação e entrevista com quem faz a diferença em nossa cidade. Voltamos em breve com mais um bate-papo especial. Difusora, a Sintonia Legal.